Shalom pessoal, saudações de paz a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. No vídeo de hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para um tema, salmos, hinos e cânticos espirituais. Exatamente. Texto que se encontra em Efésios capítulo 5, verso de número 18 e 19, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Bom, antes de falar propriamente sobre salmos, hinos e cânticos espirituais, gostaria de falar do que é a causa principal desses salmos, hinos e cânticos espirituais. Para isso, chamo a sua atenção para o final do versículo 18, que diz: Mas enchei-vos do Espírito. Bom, o apóstolo Paulo ele usa aqui a expressão no grego, que é uma forma exata chamada de plerauste. E essa expressão plerauste no grego, ela é sugestiva. Então ela dá 4 ideias básicas acerca do que Paulo pretendia dizer. A primeira é que o enchei-vos do Espírito está no modo imperativo. Enchei-vos. Ou seja, não é uma proposta alternativa. Não é propriamente dito, uma opção ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo aqui é um mandamento. É o apóstolo Paulo evocando a sua autoridade apostólica junto com a inspiração do Espírito Santo para dizer para a igreja que ela deve ser cheia do Espírito Santo. Ou seja, não é uma opção, não é uma alternativa. Está no modo imperativo. Nós devemos ser cheios do Espírito. Segundo, está no modo plural, ou seja, é endereçada a toda a comunidade dos fiéis. Isso significa que não há uma classe dentro da comunidade de Deus que seja privilegiada em detrimento de outra, não. Todos recebem a mesma ordem de ser cheio do Espírito Santo. Pastores, presbíteros, diáconos, os membros, todos devem ser cheios do Espírito Santo. Aqui não é uma ordem para uma classe A ou classe B da igreja, mas a todos em especial. Por isso está no modo plural, enchei-vos do Espírito. Em terceiro lugar, ela também está no modo passivo, ou seja, o sentido aqui é deixa-se encher pelo Espírito Santo. É claro, o Espírito Santo ele age, mas ele precisa também que nós abramos espaço para que ele haja e opere em nós. Sendo assim, quando essa expressão é utilizada aqui na voz passiva, isso significa que nós devemos deixar-se encher pelo Espírito. Ou seja, não é uma forma inativa nossa, é uma participação ativa. E essa participação ativa é nós rejeitando tudo aquilo que o contexto do capítulo 5 vem propondo que nós rejeitemos, para que o Espírito Santo possa então nos encher cotidianamente. Essa é uma palavra bastante relacionada com o que Paulo escreve ali em Colossenses capítulo 3, verso 16, onde ele fala que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então você percebe que há uma associação, há uma unidade entre o Espírito e a palavra de Deus, de tal forma que submetendo-se a um, submeteremos ao outro, ou seja, a palavra e o Espírito. Então, deixar-se encher do Espírito. Quarto lugar, está no tempo presente, ou seja, no tempo presente, no grego, há 2 tipos de imperativo. Um é o aoristo, que descreve uma ação única, e um presente quando a ação é contínua. Então, existem essas 2 ideias no grego relacionadas ao imperativo. Assim, quando Jesus disse durante as bodas de Caná, enchei de água as talhas, João 2, verso 7, o imperativo é aorista, no passado, visto que as talhas deveriam ser enchidas uma só vez, ou seja, como estava no passado, então as talhas seriam enchidas uma única vez. Quando, porém, Paulo utiliza enchei-vos do Espírito, ele emprega o imperativo no aoristo, o que subentende que devemos continuar ficando cheios, ou seja, uma ação no passado, devemos continuar sendo cheios. E também essa expressão ela traz a ideia de que uma vez cheio, não cheio para sempre, mas sempre é uma ação contínua. Dá a entender que a experiência do passado não pode servir de base
para o nosso vazio presente. Então, sendo assim, nós vamos falar aqui sobre as 3 expressões salmos, hinos e cânticos espirituais. Bom, em primeiro lugar, a palavra salmo vem do grego psalmos e do hebraico tehilim. Significa oração cantada acompanhada por instrumentos musicais. O salmo se refere basicamente à poesia musicada, ao uso de saltério. Muitas vezes isso é visto também no Antigo Testamento. E, claro, os salmos eles podem ser também acompanhados por composições para o culto público. O apóstolo Paulo diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 26, quando ele diz assim, cada um tem um hino. Aqui nessa versão, a Almeida século XXI fala um hino, mas a tradução mais correta é um salmo. Então, o salmo ou hino era acompanhado de fato na comunidade, nos cultos públicos, né? Então, sendo assim, o livro de Salmos, por exemplo, é uma Bíblia, é uma coletânea de várias composições e escritas por diferentes autores durante um período de mais de 800 anos. E há fundamentalmente 3 tipos de salmos, que é basicamente os salmos de celebração, salmos de louvor e os salmos de exaltação. O salmo pode também vir em forma de orações, às vezes pessoais, outras vezes nacionais em favor do povo e etc. Então os salmos ele tem um grupo ali de composições de livros, e a igreja primitiva se utilizava dos salmos do Antigo Testamento para fazer as suas orações, suas preces. Mas no contexto de Paulo aqui, ele não está falando que a igreja deve recitar um salmo, cita o Salmo 1, você o Salmo 2, mas é uma ação que é causada pelo próprio Espírito Santo, fazendo com que nós tenhamos uma vida de devoção, de louvor a Deus. Segundo lugar, hino. A palavra hino vem do grego hymnos, significa canto. Poesia musicada usada nas reuniões de adoração a Deus e na devoção particular. Essa modalidade musical tem como função exclusiva o louvor a Deus. Todos os hinos, sejam eles salmos e hinos, devem ter como objetivo central o próprio Deus. Os hinos surgiram principalmente como manifestação de expressão após as obras redentoras de Deus. Veja que os hinos surgiram justamente após a obra redentora de Deus. E principalmente quando Jesus Cristo nasceu. Por exemplo, lá em Mateus 26:30 diz que Jesus, após sair do Jardim das Oliveiras, ele cantou um hino. Interessante. E esse hino, ele é designado com a expressão que é utilizada no hebraico, Hallel, da onde também vem a palavra Haleluia, composta, né? Mas Hallel seria basicamente uma oração também judaica, que está ali no Salmo 113 e Salmo 118. E também há citações desses hinos, aparentemente em Efésios 5,14, que Paulo ele cita uma expressão bastante poética, que diz assim, por isso se diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Isso aqui é um hino, interessante, né? Uma poesia. E Filipenses capítulo 2, verso 6, aonde acredita-se entre os maiores estudiosos que essa expressão seja um canto congregacional voltado para a kenose de Cristo, seu esvaziamento, a sua morte de cruz, a sua ascensão e o seu senhorio. Também em 1 Timóteo 1,17, 1 Timóteo 3, verso 16, 1 Timóteo 6, verso 6 e 2 Timóteo 4, 18. São referências a hinos que eram, diga-se de passagem, comuns na congregação do primeiro século. Mas o escritor Lucas registra 4 hinos judaicos cristãos, justamente no advento, referentes à chegada do Filho de Deus, conhecidos pelos títulos em latim. Magnificat, que significa engrandece, Lucas 1, 45 e 46. Benedictus, Lucas 1, bendito, né? Lucas 1, verso 67 e 68. Glória in excelsis, glória nas alturas, Lucas capítulo 2, verso 1. E nunc dimittis, agora despedes, o cântico de Simeão, em Lucas 2, verso 29 a 33. Ou seja,
Esses hinos eles estão todos voltados para o evento redentivo que Deus estava proporcionando para o seu povo de Israel. Então os hinos eles nascem justamente a partir das obras redentoras de Deus para o seu povo. Em terceiro lugar, o que seria cânticos espirituais? Bom, a palavra cânticos espirituais do grego deriva cantos, que seria canto, e equivalente a canto, e pneumaticos, que significa espírito, ou propriamente Espírito Santo. Diferente das expressões salmos e hinos, o cântico espiritual remete à ação prática, a música inspirada por Deus. Assim, o canto ensinado ou dirigido pelo Espírito Santo de Deus, conforme diz algumas passagens do Novo Testamento. E isso também é como resultado da inspiração de Deus. Temos a canção, que é a música composta para execução, ou seja, é o cântico de louvor. Bom, em relação ao cânticos espirituais, isso aqui é entendido que é um cântico que não pode ser aprendido de forma nenhuma. É uma ação que o Espírito Santo causa na vida devota do crente, fazendo com que ele expresse louvores a Deus de forma inspirada. Isso tem um nome dentro do judaísmo. Isso se chama nigum. A palavra nigum significa o canto da alma. É quando você não consegue expressar mais a Deus apenas com suas palavras, então você tira um canto do mais profundo expressando esse louvor a Deus. E alguns estudiosos acreditam que o nigum, ou cânticos espirituais, estão também relacionados ao cantar em línguas. Quando você não domina mais as palavras de louvor a Deus, então você expressa a Deus de forma cantada em outras línguas, adorando a Deus em outros idiomas que você não conhece. Então, basicamente, esse é um resumo das 3 palavras: salmos, hinos e cânticos espirituais. Cada um tem uma função, cada um tem um aspecto, e esses aspectos são todos eles causados pela ação do Espírito Santo na congregação, permitindo e fazendo com que ela seja cheia para colocar esses aspectos na vida prática. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e deixe seus comentários. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Shalom.